primeiro passo não é ir lá para o Google, pesquisar exercícios de Pilates e montar a sua aula. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja todo muito bem-vindas. E eu sou a Francine, para quem não me conhece ainda, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema como começar do zero. Quem que pode atuar com Pilates? Essa é a grande dúvida. Na verdade, assim, vamos pro primeiro, assim, antes de atuar, nós temos que fazer um curso, né? Porque a graduação, tanto na educação física quanto na fisioterapia, dificilmente tem um curso de Pilates. Pode ser que tenha uma disciplina que fale sobre Pilates, que fale um pouco de exercícios de Pilates, mas dificilmente tem uma disciplina exclusivamente sobre Pilates, tá? Então, quando a gente se forma ou está estudando educação física, fisioterapia e quer trabalhar com Pilates, ainda assim a gente tem que fazer um curso de Pilates. E os cursos de Pilates, tanto aqui no Brasil como no mundo, são cursos livres. O que quer dizer isso, Fra? Curso livre? É que nem curso... Na verdade, vários cursos da nossa área são cursos livres, tá? Por exemplo, um curso de yoga. Qualquer pessoa pode fazer um curso de yoga, qualquer pessoa. Seja aluno, seja alguém que quer se profissionalizar e se formar para dar aula de yoga. Qualquer pessoa pode ter um curso de yoga. A gente vê vários cursos de informática, que também são cursos livres. Não são credenciados à MEC, nada disso. Os cursos de Pilates também são cursos livres, em que as pessoas abrem o curso e oferecem o curso. E é por isso que talvez tenha essas confusões. Hoje, qualquer pessoa pode abrir curso no Brasil, tá? Não precisa ter uma empresa, não precisa ter um CNPJ. Pode ser como eu tenho um curso. Eu não tenho um CNPJ, eu tenho um curso de Pilates em que eu ensino aquilo que eu sei sobre Pilates para quem estiver interessado em conhecer o meu método. O que me diferencia de outros profissionais? Eu tenho um currículo em que eu apresento que eu já me formei para uma escola de Nova York, que eu trabalho há 10 anos com Pilates, tenho resultado com os meus clientes, enfim. Tá? Então, qualquer pessoa, qualquer empresa abre curso de Pilates e qualquer pessoa pode fazer um curso de Pilates. Isso quer dizer que se meu aluno está fazendo aula de Pilates comigo e ele se interessar em fazer uma formação de Pilates, ele pode? Ele pode, tá? Os cursos de Pilates são cursos livres. O que não significa que ele vai poder atuar com Pilates. E aqui a gente vem num assunto muito delicado, porque hoje no Brasil, quem pode atuar com Pilates, a princípio, né, segundo o CREF e o CREFITO, é fisioterapeuta e educador físico. Mas tem muita gente da área da dança, de terapias ocupacionais, mais recentemente a gente viu o pessoal da enfermagem, que se interessam em atuar na área e que atuam, fazem o curso e conseguem atuar na área. E aí, vocês vão perguntar, mas pode, mas não pode, tá certo, não tá certo? Bom, fora do país, fora do Brasil, não precisa ser formado em educação física, fisioterapia para fazer um curso de Pilates. E aí algumas pessoas podem dizer, Fra, mas lá os cursos de Pilates são mais completos, tem anatomia, né? Eles estudam mais profundamente. Nem todos. Tá? Assim como aqui no Brasil, nem todos os cursos de formação são completos, dão embasamento teórico, dão assessoria para o cliente, no caso, para o profissional que está se formando. Lá também, alguns são mais completos, outros não tanto, tá? Eu acho que o grande diferencial é que se trata de livre mercado, né? Fora do Brasil temos livre mercado, as pessoas podem trabalhar, né? E aí o cliente é que vai dizer se é bom ou não o serviço daquela pessoa. E se não for, não vai ter cliente, não vai ter sucesso, vai ter que estudar, enfim. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem um pouco que essa questão de que para poder atuar na área tem que ter essas duas formações, fisioterapia e educação física, ou comprar aí essa briga, né, de tentar enfrentar aí conselhos, porque, na verdade, nossos conselhos, tanto o CREF como o CREFITO, eles atuam através de denúncia, né? Então,
se tem uma pessoa que não é formada nessa área e que está atuando, sei lá, um advogado que fez um curso de Pilates, está atuando como profissional, alguém tem que denunciar para o conselho e ver, né? Então, fica aí essa questão no ar, né? Lá no grupo, na nossa comunidade no Facebook, estávamos conversando sobre isso, foi bem interessante, tá? O que eu aconselho para quem tem interesse de fazer um curso de formação em Pilates? Eu acho que o mais importante é que pelo menos uma disciplina de anatomia tenha cursado, tá? Porque como tem esse pré-requisito aí no Brasil de ser fisioterapeuta, educador físico, os cursos de Pilates acabam se atendo mais em Pilates, e não tanto a movimento, a biomecânica, a cinesiologia de movimento. Então, pelo menos um curso de anatomia, a disciplina de anatomia é interessante ter para poder entender o curso, para poder aproveitar o curso. Tá? Então, perguntar estagiários podem atuar com Pilates? Não tem nenhuma restrição, tá? Então, se já fez a disciplina de anatomia e tem interesse em fazer um curso de Pilates, pode fazer, não tem nada que te impeça. Para atuar, aí você vai ter que ver se o lugar que está contratando aceita que você seja estagiário. Eu já vi vagas de estágio para fisioterapeutas, vagas de estágios na área de estágio na área de Pilates, ou você pode atender os seus próprios clientes, que também é uma opção, certo? Então, quem pode, quem não pode atuar, essas as condições aqui no Brasil. Ó, a Bru fez no 4º período. Então, e terminou o curso, está habilitado para dar aulas, tá? Como eu falei, o Pilates, para mim, não é nem um tratamento, porque surgiu essa discussão também, né? Fisioterapia é reabilitação e educação física seria o que não é reabilitação. Então, o fisioterapeuta dá aula no estúdio e o educador físico dá aula em academia? Na verdade, não, né? Eu trabalho em estúdios de Pilates e não sou formada em fisioterapia, sou formada em educação física. Inclusive, trabalhei no estúdio de Pilates em que só haviam fisioterapeutas, né? Os donos eram não, ainda são, eu só não trabalho mais lá. Então, não tem isso de educador físico não pode trabalhar em estúdio de Pilates. Pode sim também, tá? Não tem essa separação. O que, na verdade, é que fisioterapeutas, às vezes, utilizam Pilates como forma no tratamento de reabilitação do cliente, como uma ferramenta, e o educador físico, na verdade, pode ser que atenda um cliente que tem alguma hérnia de disco, por exemplo, o médico pediu para fazer e aí ele vai lá, porque a gente não pode ter aquela ficha de requisição que o fisioterapeuta tem, que tem convênio com o plano de saúde, essas coisas o profissional de educação física não tem. E na minha opinião, Pilates não é nem educação física e nem fisioterapia. Para mim, Pilates é Pilates. Assim como yoga é yoga, não tem essa questão de de uma área ou de outra. É yoga. Fazendo uma boa formação de yoga, a gente vê hoje profissionais maravilhosos e que não são formados em educação física, né? Eu sigo, inclusive, uma prof de yoga que ela é formada em marketing. Ela é formada em marketing, ela é atriz, ela mora aqui no Rio Grande do Sul, ela morava em São Paulo e Rio de Janeiro. E não tem essa determinação, essa limitação, né? E a pessoa tem que fazer daí uma boa formação de yoga, ter uma boa aula de yoga para poder trabalhar, para poder ter resultados, tá? Enfim, claro que essa é a minha opinião, não tá certo, não tá errado, é o que eu penso, é como eu vejo Pilates. O Joseph Pilates não tinha formação, né? Ele era um autodidata, e as pessoas que seguiram, né? Os discípulos dele, a maioria era formado, eram bailarinos também, nem todos tinham uma formação, eram bailarinos. Então a gente vê de tudo. Uma das melhores pessoas que eu tive aula de Pilates até hoje, fora do Brasil, não é também formada em educação física, nem fisioterapia. Então tem gente muito boa e que fez bons cursos, se especializou, estudou. Eu não sei como é que vai ser aqui no Brasil daqui para frente, mas a discussão está aberta lá na nossa comunidade no Facebook, e quem se inscreve na semana pode participar lá da nossa discussão, que está bem legal. Certo? Bom, feito esse parênteses, então a gente começou bem do começo, né? Quem pode, quem não pode, quem deve, quem não pede. Fazer curso, então, de Pilates, todo mundo pode. Não tem nenhum impedimento. Então, alguém que gosta muito de Pilates, quer estudar o método mais a fundo, pode estudar o método mais a fundo, não tem problema algum. Agora, atuar na área envolve, então, questões de conselhos de educação física e fisioterapia, certo? Então, vamos lá.
Como começar, né? Eu quero começar a dar aula de Pilates. Qual é o meu primeiro passo? Primeiro de tudo, o primeiro passo não é ir lá para o Google, pesquisar exercícios de Pilates e montar a sua aula. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado, tá? Não é sair procurando exercício no Google. Na outra live, na live que eu fiz ontem, eu expliquei os diferentes tipos de Pilates, né, em relação a equipamentos e sem equipamentos. Falei, né, então que a gente pode utilizar todos os aparelhos, acessórios, ou a gente pode fazer aulas livres no solo. Mas além disso, tem tipos de Pilates diferentes, vamos dizer assim, mais conhecidos como dois grandes grupos, que seriam o clássico e o contemporâneo. No Pilates clássico é exatamente aquilo que o Joseph Pilates criou, tanto em relação a exercícios como a equipamentos e acessórios. E no contemporâneo, aí já mistura um pouco mais. Tem exercícios baseados no método Pilates, exercícios que levam em consideração os princípios do método e que daí não são bem os exercícios do Joseph e nem são bem os equipamentos do Joseph. Também não tem nada de errado nem certo nisso. Eu acho que o mais importante é que você saiba qual tipo de Pilates fecha mais com o que você gosta, com aquilo que você acredita. Para mim, foi o Pilates clássico, tá? Eu sempre trabalhei com Pilates clássico, é o que eu conheço, é o que eu sei, é o que dá resultado e é o que faz o meu coração cantar, tá? Não vejo problemas dentro do Pilates clássico eu dar uma aula com uma bola, com algo que não seja clássico, mas eu mantenho os exercícios clássicos, tá? Eu acho que, principalmente agora com essa questão de aulas online, que a gente atende cliente em casa, nem todo mundo tem um Magic Circle em casa, nem todo mundo tem um bastão em casa, ou algo do método que a gente possa utilizar, mas todo mundo tem uma toalha em casa que a gente pode utilizar, todo mundo tem cabo de vassoura em casa que a gente pode utilizar. Então, uma cadeira, né? Eu aqui em casa eu tenho uma Wunderchair, aquela que tá ali no cantinho, não sei se dá para ver. Eu tenho uma Wunderchair, mas nem todo cliente tem uma Wunderchair. O que a gente pode usar? Uma cadeira de casa. Então, eu não vejo um problema de fazer essas adaptações, mas eu não mexo na essência do método, tá? Eu não mexo na essência do método. Então, eu só quero deixar claro que não tem nada de errado, não tem um é melhor, outro pior, eu tenho aquele que eu prefiro, que eu gosto mais, que é o clássico, e que vocês vão me ver falar aqui, mas tem também o contemporâneo. Eu acho que o primeiro passo é esse, descobrir qual que mexe mais com você, qual que te faz cantar, qual faz seu coração cantar, que faz com que você se sinta mais confortável, que faça mais sentido para o seu trabalho, tá? Então, quando eu fui fazer Pilates, a primeira vez, meu primeiro contato com Pilates, tá? Eu tava na graduação ainda, eu não tinha a menor ideia do que era Pilates, mas eu sabia que existia, e aí tinha uma convenção, que era uma convenção de educação física, fisioterapia, nutrição, e tinham vários cursos, entre eles tinha um curso lá que dizia que era de Pilates, e eu fui fazer esse curso. Foi meu primeiro contato com Pilates, e eu odiei. Era só respiração, só respiração, só respiração. Não foi ruim, tá? Mas foi só respiração, só trabalho de respiração, não tinha Pilates. E eu assim, não, esse negócio de Pilates não é para mim. Levou mais um tempo, eu consegui fazer um outro, conheci Nélia Garcia, comecei a entender que tinha outros tipos de Pilates, e até que então eu fui fazer o meu curso de Pilates de solo, aprendi os exercícios de Pilates, aí eu vi que faltava aprender um pouco mais sobre a metodologia do método, não bastava saber só os exercícios do método, então eu fui atrás de aprender mais, fiz vários cursos, fiz formação completa, inclusive de aparelhos, então foi ao longo desses 10 anos, eu fui construindo os meus conhecimentos com Pilates, mas seguindo aquela linha que para mim fez sentido, porque a outra linha eu fiz uma aula e para mim não fez sentido. Eu não me senti inspirada, não me senti com aquela vontade de quero mais, sabe? Aquele final de aula que tu fica, nossa, que pena que acabou. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, é saber aquilo que faça você querer mais, que faça você querer descobrir mais. Para mim, foi o Pilates clássico, e é sobre ele que eu vou falar aqui, que vocês vão me ver falar. Vocês não vão me ver falar sobre outro método que não seja o clássico, tá? Tudo que eu falar aqui para vocês é clássico, verdadeiro, puro, tem várias nomenclaturas, tá? Mas é esse que eu vejo sentido para mim, tá? Bom, contei para vocês como foi meu primeiro contato com Pilates, né? Fiz todo esse passo a passo.
Mas a minha primeira aula de Pilates eu falei na aula passada que não foi legal. Eu não falei o porquê que não foi legal, né? O que eu senti que faltava para que fosse uma boa aula de Pilates. Então, o que aconteceu? Eu fiz o meu curso de Pilates de solo, aprendi os exercícios, eu praticava o Pilates, eu fazia aulas de Pilates, mas quando chegou a minha primeira aula, eu queria entregar para o meu cliente tudo que eu sabia. Todos os exercícios que eu sabia e tudo de uma vez só. Eu não sabia que na primeira aula eu tinha que fazer um checklist com esse aluno, que eu tinha que fazer perguntas estratégicas para ele, para me dar subsídios para minha aula. Eu não sabia que eu tinha que saber se ele já tinha feito Pilates, como que era esse Pilates, porque eu não tinha muita noção de que existiam outros tipos de Pilates. E que por mais que a pessoa já fizesse Pilates, talvez o corpo dela fosse fraco, porque aquele Pilates que ela trabalhava focava muito mais em respiração, focava muito mais em alongamentos, não fazia exercícios de fortalecimento. Ou ela fazia aula com uma fisioterapeuta e que usava o Pilates, alguns exercícios de Pilates dentro da fisioterapia dela. E aí, o que aconteceu? A aluna me disse que fazia Pilates e já fazia tempos, né? Mas aí, por algum motivo, que eu não me lembro qual, ela trocou de professora e ela ia fazer uma aula experimental comigo. Eu pensei, ela já faz Pilates, fui lá e dei uma aula com tudo, não dosei a aula, e claro que para ela foi uma aula muito intensa. E aí, a partir dali que eu terminei a aula sentindo que não foi uma boa aula para aquele corpo. Não saiu com aquele corpo revigorado, que saiu com o corpo cansado, exausto, tenso. Então ali eu vi que eu precisava saber mais, aprender mais. E bom, hoje, 10 anos depois, posso dizer que existe realmente uma metodologia, existe um passo a passo, existe um checklist para a gente fazer numa primeira aula, existe esse passo a passo. E a gente precisa disso para poder desenvolver uma boa aula, né? Então, qual é o certo de se fazer? Eu acho que o primeiro que a gente precisa fazer é aprender uma boa metodologia de ensino. É o primeiro passo. Não vai ser sabendo exercícios que a gente vai saber dar uma boa aula de Pilates, né? Senão, todo mundo iria lá no Google, pesquisava exercícios de Pilates, montava uma aula e saía dando essa aula. Então, não é assim que a gente se torna um bom instrutor de Pilates. A gente precisa, na verdade, ter uma boa metodologia de ensino, saber como aplicar esses exercícios, para quem aplicar, como adaptar para casos especiais, independente de ser uma primeira aula, o que eu levo em consideração, se eu posso ir mais longe ou não, independente se o aluno nunca fez Pilates ou se ele já fez Pilates por muito tempo, como que eu vou fazer essa avaliação de uma primeira aula. Então, hoje eu sei tudo isso, hoje eu sei como eu faço uma primeira aula, eu sei, por mais que eu não conheça a pessoa, o que o corpo dela está me dizendo, como que eu sigo essa aula, se eu pego mais intenso, se eu alivio mais, e tudo isso porque eu tenho uma metodologia de ensino. Então, não basta a gente só conhecer exercícios, a gente tem que saber como aplicá-los. Então, o primeiro passo é descobrir qual é aquela linha que te faz cantar, que faz seu coração brilhar, que você faz sentido, vai estudar aquilo ali, tem uma metodologia, então, ok, siga por aquele rumo. Para mim foi o Pilates clássico, eu desenvolvi essa metodologia e hoje eu aplico com os meus alunos e é o que dá resultados, tá? E por que investir, então, numa metodologia de ensino? Por que eu acho que é importante fazer um curso de Pilates que tem uma metodologia, alguém que te prepare para isso? Porque você precisa de alguém que te guie, alguém que te mostre o caminho e que reduza, então, essas chances de erro, como eu errei, né? Então, não foi na primeira aula, nem na segunda que eu já saí acertando. Foi entre erros e acertos. Eu fui vendo que funcionava e que não funcionava e fui montando aí um protocolo praticamente de primeira aula. Um protocolo de segunda aula, de terceira, de quarta, de quinta, de décima, e assim foi em diante. Então, pego um aluno, vou trabalhando com ele, chegamos no nível intermediário, eu tenho um protocolo para seguir, para daí eu ir para o avançado, né? E então, ter alguém que te mostre esse caminho faz com que tu erre menos, que tu atalhe o caminho e chegue lá muito antes, né? Do que ficar aí batendo cabeça, procurando no Google, ou fazendo um curso ou outro e que é muito superficial e que não te dá subsídios, que não te dá protocolos de seguir. Então, ter esses atalhos vale muito
o investimento do seu tempo, né? Então, é como você viajar sem ter um GPS, né? Se você sabe para onde você quer ir e você tem o GPS, ótimo, ele vai te guiando o caminho inteiro, né? Vai te dando tempo, inclusive, que falta para chegar lá. Agora, se você não tem o GPS mas sabe para onde quer ir, igual você sabe para onde quer ir, mas você não tem esse GPS para te guiar o caminho. Então, pode ser que você pegue uma rua errada, tem obras no caminho e você não sabe, né? Então, tem que ficar dando retorno, tem que desviar de um caminho de outro. Então, é muito mais rápido quando tem alguém pegando na sua mão, te mostrando, ó, aqui, 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 alguém que você possa tirar dúvidas em algumas situações, tá? Então, qual é o maior benefício de ter um curso que te guie, que tem uma metodologia de se especializar? Porque você vai ter muito mais segurança para atender os seus clientes e vai saber as correções que tem que ser feitas de forma cirúrgica, né? Não ficar enchendo o cliente de informação, não ficar enchendo o cliente de suporte, tocando nele, mexendo, né? Praticamente pega o braço do cliente, movimenta, ou demonstrando o exercício, né? Então, se você tem mais segurança e sabe exatamente o que fazer, o seu aluno vai ver que segurança em você, vai se sentir seguro durante a aula, ele vai ter resultados, porque você vai saber exatamente onde corrigir, onde precisa ser feita a correção, onde ele precisa melhorar, então ele vai ter resultados e, claro, por que a gente faz um exercício? O que a gente quer quando a gente começa a fazer um exercício? A gente quer resolver um problema, né? Ninguém vai para musculação porque ama musculação. Vai para a musculação para resolver um problema, seja porque quer que o braço, né, o músculo do tchauzinho lá firme, porque quer o bumbum maior, né, ou só para melhorar a saúde, quer que melhore a condição respiratória. Só que a pessoa vai lá, faz aula e não tem resultado, ela vai querer continuar indo? É claro que não. Né? Então, quando a pessoa vai fazer pilates, às vezes tem um problema específico, uma dor na coluna, é uma dor no pescoço, é uma postura que quer melhorar. Só que se ela faz aula e nunca tem resultado, esse cliente vai sair, ele não vai ficar com você. Para você ter um cliente e ele queira continuar fazendo aula, por mais que talvez ele saia umas férias, diz que vai dar um tempo, ele vai voltar, porque ele vai ver resultado. Então, você precisa, mais do que prometer para o seu cliente que você é um bom instrutor, você tem que ser um bom instrutor. E a gente só consegue isso estudando, se especializando, tá bom? Ah, Fran, mas e se eu não tiver condições de fazer, né, e resolver não fazer o curso, não me especializar, ver o que me disseram lá na graduação, você vai estar tateando no escuro, tá? Você vai estar tentando descobrir o que fazer, como fazer. Você pode ir lá para a internet buscar informação, ficar no, né? Mas seu cliente não vai ver resultado e ele vai acabar desistindo de você. Então, a gente se especializa, estuda, tem suporte, tem uma rede de apoio, né, para poder se desenvolver e poder corrigir de forma correta o seu aluno. Por isso que é tão importante ter uma metodologia de ensino e que seja algo que faça sentido para você, porque você vai ter que se debruçar sobre aquilo, você vai ter que treinar, vai ter que sentir no seu corpo, tá bom? Bom, e qual o melhor momento para começar a fazer um curso de Pilates? Já passou da hora. A verdade é essa. Não vou nem dizer que é agora. Já passou da hora. Pilates deixou de ser moda há muito tempo. Na verdade, quando chegou aqui no Brasil a palavra Pilates, já não era mais moda, já estava consolidado. Já tem muita gente que faz Pilates. Inclusive, tem muitas indicações das pessoas fazerem Pilates para melhorar a postura, para melhorar as dores na coluna. Cada vez mais as pessoas vêm fazer Pilates mais jovens, né? Então, essa história de que Pilates é para idoso, Pilates é para gestante, isso aí já caiu por água. As pessoas percebem que precisam se movimentar, precisam fazer um exercício e algo que cuide da postura. Seja para mostrar um bom posicionamento na empresa, porque se a pessoa quer crescer dentro da empresa e tem uma postura fechada, tímida, né? Então precisa melhorar a postura, melhorar o seu posicionamento, né? Acabar com as dores. Agora, trabalhando em casa, as pessoas estão em casa, elas precisam se movimentar, elas precisam fazer exercícios, né? Mais ainda o Match Pilates, porque as pessoas estão em casa e querem ficar em casa por segurança. O online, mais ainda, porque é um nicho que está abrindo agora e que já desde o ano passado, então
já tá atrasado, já faz um ano que Pilates, Match Pilates clássico online, tá bombando. Então, quem ainda não parou para olhar para esse lado, para olhar para esse nicho, para olhar esse leque de clientes, tá perdendo tempo. Então, não é quando, é agora, já passou, na verdade. Então, começa o quanto antes a estudar. Ah, Fran, mas e o que eu faço primeiro? Faço aulas, começo com aulas de Pilates, faço curso, faço os dois. De preferência, os dois. Eu acho que a gente, na minha opinião, tá? Melhor contato com Pilates para saber se você gosta ou não é fazendo aula, é experimentando, é sentindo no seu corpo, tá? Mas se for possível já fazer os dois juntos, melhor. Foi como eu fiz. Eu fiz aulas e curso junto. Só que eu não parei mais, eu continuei, porque se fosse só fazer ali e parar, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, né? Até hoje continuo aprendendo. Mas praticar é muito importante e eu vou dizer que é quase tão importante quanto estudar e ter um método, tá? Então é muito importante que você estude um método de ensino e que pratique Pilates, porque só aquilo que a gente sente no nosso corpo é que a gente pode levar para o cliente. Como é que eu vou dizer o que ele tem que fazer, o que ele tem que sentir, se eu não sei, se eu não sentir no meu corpo, tá bom? E eu sei que aqui talvez algumas pessoas que estão nessa luta de será que eu começo a dar aula de Pilates? Será que eu começo a estudar Pilates? Será? E pode ter algum tipo de medo, de dúvida, ou de vergonha, medo de começar algo novo, de largar o que estava fazendo, de errar, de parecer meio bobo por não saber muito bem o que fazer. E aí eu vou contar aqui um pouquinho da minha experiência, que eu dava aula de natação há 5 anos, tá? Natação, hidroginástica, deep water, aqueles de águas profundas. Então, eu dava aula de natasurf também durante 5 anos. E eu também tinha essa dúvida. Será que eu largo todo esse conhecimento, todo esse know-how que eu já construí de 5 anos, numa empresa consolidada, né? Trabalhei em um clube grande aqui de Porto Alegre, que trabalho dentro de uma universidade hoje. Então, será que eu largo tudo isso que eu construí para começar algo novo do zero? E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu só comecei desse pontapé inicial, esse start, de fazer aulas de Pilates e de fazer o curso de Pilates lá há 10 anos atrás, porque eu senti no meu corpo que aquilo dava resultado, que aquilo era efetivo, que fazia sentido. Tá? Então, eu bato de novo nessa tecla. Conheça, experimente no seu corpo, estude não só a teoria, mas a prática no seu corpo. Veja se aquilo que estão te prometendo para você faz sentido. E aí, entre de cabeça. Mas assim, eu não vou mentir, eu não entrei de cabeça no começo. Eu fiz o Match Pilates. Eu comecei pelo Pilates de solo. Para mim, o Pilates de solo é a porta de entrada para o método Pilates. Principalmente para quem não tem muito tempo, muito dinheiro para investir, que está começando agora, está fazendo uma transição de carreira, já dá aula em outra coisa, por mais que não seja satisfatório, mas tem retorno financeiro, quer usar o Pilates como uma renda extra? Ótimo, começa pelo Match Pilates, começa por como é que eu vou dizer? Por esse método, pelo mais, não vou dizer mais fácil, mas de mais acessível. Isso que é mais acessível. Você não precisa investir em equipamentos, você não precisa de muito espaço, na verdade você só precisa de um tapetinho, né, do próprio método, e aí você vai até a casa do seu cliente, vai até o trabalho do seu cliente, faz online, como eu faço. Então você não precisa de muito investimento para dar as aulas. Então é muito mais fácil de começar no Pilates através do match, dos exercícios de solo, tá? Que foi onde eu comecei e é onde eu acho que todo mundo deveria começar, né, para ver se é aquilo, se faz sentido, se para você vai funcionar, e com certeza vai. Eu tenho uma frase que, inclusive, uma aluna fez uma caneca para mim, que é: Pilates é para todos. Mas nem todo mundo é para o Pilates e tá tudo bem. E isso vale para aluno e vale para o profissional também, tá? Então, se você se identifica com um método e quer trabalhar com ele, ótimo. Talvez algumas pessoas não, e aí vale a pena conhecer o Match Pilates, e depois aí você pode dar aula em academias, pode dar aulas em grupo, tá? Então vale a pena
para quem está na dúvida, começar e depois, quem sabe mais para frente, assim como eu, começar a viver de Pilates e abrir mão do que fazia hoje. Eu não dou mais aula de natação, de hidroginástica, eu me dedico 100% a Pilates. Na verdade, desde 2015, eu me dedico 100% a Pilates. Né? Então, eu fiz minha primeira formação. Eu comecei a estudar Pilates em 2010, mas de estudar realmente foi em 2011. E a partir de 2015, eu fiz minha transição para 100% Pilates, tá? E aí, se você se apaixonar e acabar, né? Pode acabar como eu e viver 100% do Pilates, ou então continuar utilizando ele como uma renda extra, como algo a mais, além do que você já faz hoje. É possível viver só de Mat Pilates? Dá para trabalhar bem com idoso assim? Bárbara, dá para dar aula para idosos de Mat Pilates, de Pilates de solo, sim. Tem algumas regras, alguns cuidados que a gente tem que ter, um passo a passo, mas às vezes a gente pensa que idoso tem que tratar como algo frágil, né? Algo que tem. Ele precisa de mais cuidado, sim, só que a gente não pode subestimar o nosso aluno idoso, tá? É possível viver só de Mat Pilates? É possível, tá? Você pode trabalhar, você vai trabalhar como um personal, você vai ter que ser disciplinada para cuidar das suas finanças, da sua divulgação. Então, para quem quer trabalhar com isso e isso ser seu carro-chefe, é importante saber também utilizar isso aqui, as ferramentas, né, de Instagram, Facebook, YouTube, para divulgar o seu trabalho. Mas hoje, principalmente nesse momento que a gente deu esse boom do online, acredito que é possível sim dar aula de Mat Pilates, viver muito bem disso. Tá? Inclusive, se calcular em hora-aula, o retorno é muito maior do que se a gente for contratado em algum lugar. Agora, se você quer trabalhar em um lugar, trabalhar em academia com aulas de Mat Pilates e aí ficar indo de academia em academia, não sei se vale tanto a pena, tá? Eu acho que daí você vai ter que, de repente, pensar em atender espaços em academias. Na verdade, não sei se você é fisioterapeuta ou profissional de educação física, mas na educação física tem isso, né? Algumas academias contratam e pagam lá R$30 a hora para você dar aula de Mat Pilates em grupo. Enquanto você podia estar atendendo um grupo seu e cobrar R$30 a hora de cada pessoa. Né? Então, acho que é muito mais negócio assim. Se você vai viver só dando aula de Mat Pilates, tem que fazer esse esquema. Não é que você não vá dar aula em academia, mas você vai começar a perceber que é muito mais rentável você ter o seu próprio negócio. E aí entra num outro assunto, que é dominar redes sociais, né, sua própria marca. Isso é importante também, principalmente hoje que a gente está com a tecnologia e fazendo aqui um adendo dentro desse assunto, mas o meu marido trabalha num outro negócio em que com essa questão de restrição, os negócios estão fechados, as lojas estão fechadas, só atendendo em... Como é que se chama quando a gente liga, faz teleentrega de... Me fugiu a palavra. Delivery. Ai, obrigada. Delivery. E quando não pode, tá com as portas fechadas. Aqui no online não tem esse negócio de portas fechadas, né? Estúdio tem horário para abrir, tem horário para fechar. No online não tem. Tá 24 horas a sua propaganda rodando. Você tem ali sábado, domingos e feriados para trabalhar, fechar com seu aluno, você faz seu horário, mas é assim possível. E com o idoso é também, tá? O idoso é o público mais fiel que existe, né? Então, é aquele que se conecta com você, se liga em você e ele fica. Então, eu tive, quando eu dava aula de hidroginástica, a grande maioria é pessoas mais idosas na hidroginástica, é um carinho, assim, inexplicável, né? Vinha com presentes, Natal, Ano Novo, vinha com cestas de presente, é um público muito fiel. Eu só tomaria cuidado para não tratar ele como algo frágil. O idoso é muito possível sim. Bom, então como é que a gente faz para começar? Tá? Eu sei que às vezes a gente quer uma receita de bolo, né? Uma receita pronta. A gente quer comer o bolo, a gente quer o bolo pronto, mas a gente não quer meter a mão na massa e fazer. A verdade é que dentro do Pilates não tem jeito, gente. Tem que botar a mão na massa, tem que treinar, tem que praticar, tem que sentir no seu corpo, tem que conhecer todo o processo. Então, por exemplo, como a Bárbara falou, com idoso, como é que eu vou saber se um exercício é muito intenso ou não para aquele idoso se eu não fiz?
Se meu idoso tem uma cifose, né? Tem alguns idosos que são mais cifóticos. Como é que você vai saber se esse exercício vai ser interessante para ele ou não, se eu não sentir no meu corpo? Então, primeiro de tudo é fazer aulas, é praticar, é conhecer os exercícios. E eu digo que tem que fazer no mínimo umas 20 vezes um exercício antes de ensinar. Então, às vezes a gente vê um exercício lá na internet maravilhoso, vai lá, ó, vou ensinar amanhã para o meu aluno. Não, é claro que não. Você vai sentar ou deitar no seu tapetinho, no seu equipamento, seja lá onde for, e você vai fazer aquele exercício. E você vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Você vai fazer pelo menos umas 20 vezes aquele exercício. E quando você entender todo o processo daquele exercício, é aí que você vai ensinar. Porque é verdade que todo exercício tem um processo. Você vai ver a primeira vez que você vai fazer, vai ser estranho. A segunda, você já vai entender algumas coisas. Na terceira, você já vai compreender mais. Na quarta, na quinta, na sexta, você já está afinando o movimento. Então, é importante saber isso para dizer para o aluno, ó, hoje vai parecer que está errado, vai parecer que está estranho, mas continua que ao longo, depois da terceira aula, as coisas melhoram. Então, é importante que a gente perceba isso, para saber para ele dizer, olha, contrai mais aqui, contrai mais ali, que vai ficar melhor. Tá? Então, é importante praticar antes de ensinar. Primeiro passo, então, praticar. Segundo, ensinar, né? Mas ensinar o quê? Como? Então, acho que o segundo passo é ensinar com uma metodologia. Tem que ter uma metodologia de ensino que faça sentido, que tenha uma sequência, uma continuação. Então, precisa ter uma metodologia, fazer as aulas dentro dessa metodologia, experimentar para ver se realmente dá resultado, estudar muito e observar. Eu acho que essa aqui é um item muito interessante, porque durante o meu processo, durante esses 10 anos, eu observei muito professor dando aula, muito. E peguei muita coisa para mim, para eu fazer, e peguei muita coisa para eu não fazer. Muita coisa que, assim, para mim isso não é legal. Não é que esteja errado, mas para o meu jeito de ensinar, para aquilo que eu acredito, como eu gosto de me portar, como eu gosto que o meu cliente me veja, para mim aquilo não serve. Seja uma postura, seja uma palavra, seja um jeito de ensinar, seja tocando muito no aluno, tocando menos no aluno. Então, ver outras pessoas dando aula, observar outras pessoas dando aula faz parte da construção também. Tá? Então, observe, veja diferentes tipos de pessoas dando aula, não observe sempre a mesma pessoa, e tenha um mentor, tenha alguém que te tire dúvidas, alguém que você possa sentar, conversar, olha, eu tenho um caso assim, sim, então tem uma rede de apoio, tem alguém que você possa tirar dúvidas mesmo, né? Ou que possa te dar aulas e mostrar no seu corpo o que você precisa saber, tá? Fran, legal, como que eu faço? Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para ter esse mentor, para sentar, estudar, observar, para fazer tudo isso que tá falando. Como é que eu faço? Gente, hoje, era de internet, com um monte de curso online disponível, não tem mais como dar essa desculpa de não tenho tempo, né? A gente tem essas vantagens hoje de curso online, em que a gente pode assistir o curso dentro do nosso tempo, reassistir quantas vezes puder, né? Então, diferente do que antes no presencial, antes não, né? Ainda existem cursos presenciais, mas agora com bem menos alunos atendendo, a gente ia lá, vai lá no curso, assiste, vai no workshop, assiste, e acabou o workshop, a gente leva para casa nossas anotações, as fotos no celular, um videozinho que a gente fez, e deu, perde-se, acaba se perdendo alguma coisa ou outra. E a grande vantagem hoje do online é que a gente pode, para quem disponibiliza conteúdos e dá para ver e rever os vídeos, né? Que nem esse vídeo aqui, essa aula que eu tô falando, e durante a semana vão ter várias aulas, tá? Não vai ficar gravado. Quem tá inscrito lá na Semana Fature Mais com Pilates vai ter acesso a esse vídeo por 24 horas. Então vai assistir, vai poder reassistir, vai poder voltar, vai poder anotar, vai poder repensar algo que achou interessante, né? Então, não tenho tempo. Hoje, no mundo online, não é mais desculpa. A gente pode arranjar tempo, sim, e quando algo é prioridade, mais ainda. Então, acho que um dos pontos aqui também é a prioridade. Se for sua prioridade, mudar a sua vida, colocar o Pilates como um novo rumo dentro das suas opções de
de serviços que você oferece, né? Seja fisioterapeuta, seja profissional de educação física, você dá aula, sei lá, de personal, e você vai agregar o Pilates para os seus clientes, porque você está perdendo clientes que estão sentindo dores na lombar, você não sabe como ajudar, o que fazer. Isso vai ser uma prioridade na sua vida. Você vai incrementar os seus atendimentos com isso. Fisioterapeuta não está conseguindo fazer os atendimentos porque as clínicas estão fechadas ou porque é grupo de risco, né? Principalmente fisioterapeutas que atendem mais idosos e aí estão mais reclusos, não querem fazer atendimento. Pilates é mais uma opção dentro das coisas que você oferece. Você pode atender tanto casos clínicos ou não. Então, coloca isso como uma prioridade, né? E cai de cabeça nisso, dedica o máximo de tempo livre que tem. E quanto à parte financeira, como eu disse, começa com o Mat Pilates, o investimento é menor, não precisa comprar equipamentos, acessórios, basta ter o seu corpo e sua vontade para começar a estudar e a praticar. Por isso que eu vou começar, então, com a semana Fature Mais com Pilates, entrando com o Mat Pilates. Meu assunto vai ser sobre isso. Eu quero ajudar o máximo possível de pessoas a conhecer o Pilates clássico e a melhor porta de acesso é através do Pilates de solo, tá bom? Então é isso, tá? Eu acho que fazer o Pilates online, o curso online hoje é uma realidade, é uma possibilidade em que você vai ter as vantagens de fazer o seu próprio ritmo, mas tem também o lado da disciplina, né? Apesar dele ser ótimo nesse sentido, ele cobra o seu preço, porque você tem que fazer, né? Quantos cursos online a gente compra e não faz, tá? Então, é importante fazer. Tem que fazer, tem que estar comprometido com os seus objetivos, sentar a bunda na cadeira ou no mat, né? No tapetinho e trabalhar, tá? E aí, entrando nesse mundo de Pilates, você vai ver que você vai ficar... E nesse passo a passo que eu tô dizendo, praticar, ter um método, estudar, a consequência vai ser que, primeiro de tudo, você vai estar muito mais íntimo do seu corpo, dos seus movimentos, e você vai se apaixonar pelo processo. Se isso não acontecer, se você não se tornar mais íntimo do seu corpo, se você não estiver íntimo dos seus movimentos, do que seu corpo é capaz de fazer ou não, se você não estiver apaixonado pelo processo, tem alguma coisa aí que não fechou. Tem alguma coisa que não tá certo. Porque o Pilates é isso, né? A gente se torna muito mais íntimo do nosso corpo, dos nossos movimentos e acaba se apaixonando até pelo processo. É fantástico ver o que antes era, nossa, impossível de fazer, hoje se torna muito mais fácil, né? No passar do tempo se torna muito mais fácil. Você começa a agregar novos conhecimentos, novos exercícios e cada vez se desafiar mais. Tá? Certo? Muito obrigada, boa noite e tchau!